E aí, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem, hoje vamos apresentar uma aula de um jeito diferente aqui para vocês, né? Vamos apresentar esse vídeo introdutório sobre a nossa próxima matéria, que faz parte da sua segunda avaliação, que são tipos de reações químicas, tá bom? Então hoje vamos conhecer alguns processos e uma parte especial aí que é sobre a questão de laboratório, segurança química no laboratório, tá bom? Então, galera, antes da gente começar, né, a falar sobre a nossa matéria, eu queria só falar para vocês que vamos ter esse primeiro momento, tá, em qual você vai assistir um vídeo, depois você vai ter uma atividade em leitura, e depois nós vamos nos encontrar para falar sobre o nosso projeto, certo? O nosso projeto aí cultural do Colégio Siebra, beleza? Falar sobre o nosso tema de super-heróis, tá? Mas isso a gente vai conversar aí ao vivo. Ok, galera? Então, vamos aí dar início à nossa matéria, que são tipos de reações químicas. Bom, essa área de reação química, como a gente viu anteriormente, vimos lá os elementos, átomos, não é isso? A matéria de reações químicas é o acontecimento, é a exploração dos resultados dos produtos químicos, seja ele por 4 tipos de reação, por combustão, entre outros. É interessante falar também que isso acontece no seu dia a dia, certo? Às vezes passa batido. Será que na sua casa você passa por algum processo de reação química? É isso que a gente vai ver hoje, beleza? Então, olha só aí, várias imagens, um foguete espacial, uma calça para ser tingida, um comprimido efervescente, né? Tô com aquela dor na barriga, porra, a mãe coloca uma vitamina C ali, para você poder se recuperar de uma gripe. Aqui a gente tem uma laranja apodrecendo, olha a cor esverdeada da laranja, o processo de decomposição de um alimento. E aí nós temos um tipo de reação aí, que é o iodeto de potássio sendo adicionado ao chumbo, por exemplo, alguma coisa que tenha chumbo. Então você vê aí o primeiro passo, o líquido sendo com a sua miscibilidade, e por último nós temos lá o produto feito. Então aí é uma série de reações químicas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, as meninas, as moças, as mulheres, quando procuram um salão de beleza, colorir ou descolorir o cabelo é um processo de reação química, beleza? Então essa química está dentro do nosso dia a dia aí direto, beleza? Então aí nós temos 3 tipos de reações nessas fotos: reações lentas, reações medianas e reações extremamente rápidas, que são chamadas de instantâneas. Beleza, galera? Bom, vamos começar aí pelo nosso assunto, que são tipos de reações químicas, beleza? Tipos de reações químicas se classificam em 4: síntese ou adição, decomposição ou análise, ou vice-versa, análise ou decomposição, simples troca e dupla troca. Então essas são as 4 tipos de reações químicas. Esse assunto que a gente está vendo agora, por exemplo, se o aluno não for bom agora de entender esse processo, quando chega lá na frente, lá quando ele vai fazer o vestibular, e ele não lembra disso aqui, ele pode errar muitas questões. Porque isso aqui é um assunto básico, né? Isso é um assunto bem basicão para a gente poder entender aí a nossa química e também saber resolver exercícios, beleza? Bom, a primeira que nós vamos falar aí é a reação de síntese ou adição. É como se fosse o clássico das reações químicas, é a primeira. Ou seja, você tem 2 substâncias, não é isso? E elas têm, que são os reagentes, nesse caso aí o monóxido de cálcio mais H2O, que é a água, vai formar o hidróxido de cálcio, né? CaOH. Então, nesse caso aí, nós temos um tipo de reação química no qual 2 substâncias formaram uma. Então essa é a reação de síntese ou adição. Por isso o nome, a adição é a somatória que produziu uma determinada situação, ok? Então, a próxima aí são as reações de decomposição, certo? As reações de decomposição
elas são muito normais no nosso dia a dia. Seja quando você tem um alimento ou um mais clássico. Acho que você já deve ter ouvido falar num programa policial, numa chamada policial, em que diz assim: foi encontrado um corpo já em estado de decomposição, certo? O que significa estado de decomposição? Ela é a reação de decomposição. Através dela podem ser estudados elementos químicos que dão origem a novas substâncias, não é isso? E essa ação disso pode ser espontâneo ou pode ser estável ou não espontâneo, certo? Então é a decomposição. Nós temos uma espécie de reações químicas e elas se classificam em vários tipos, certo? Passagem de luz, presença de luz, entre outros. Aí nós temos 3 exemplos clássicos de tipos de reações de decomposição. Então a gente tem a água, e a água se decompôs. Qual é o procedimento esse? É a eletrólise, a partir da ação elétrica. Aí nós temos lá o cloreto de prata, a HCl, se decompondo em 2 moléculas de prata e gás cloro. Mas isso só se deu a partir de um fator, e foi a ação da luz, né? Tá vendo a luz aí em cima? E quando eu tenho carbonato de cálcio, não é isso? Mais CO2, eu tenho a presença ali do monóxido de cálcio mais CO2, eu tenho a pirólise, não é isso? Eu tenho ali a formação de um produto, né, que é o carbonato de cálcio, e ele vai se decompor a partir de altas temperaturas. Esse delta aí significa que ele foi aquecido e é chamado de pirólise, beleza? Então, muito cuidado com as reações de decomposição, porque se você reconhece, ela é muito comum nas provas, ela é muito comum no dia a dia dos processos químicos. A próxima que nós vamos ver aí é a reação de simples troca ou deslocamento. Essa é uma das tipos de reações muito fácil da gente entender. É quando você tem uma substância simples, aqui exemplo nós temos o ferro, né? Nessa substância simples aqui nós temos o ferro, e ele está reagindo com o ácido clorídrico, que é 6 moléculas de HCl. E aí ele vai ter a formação do tricloreto ferroso, e aí nós temos 3 moléculas de H2O indo embora em forma de gás, de H2, gás hidrogênio. O outro exemplo que nós temos aí é o zinco mais o sulfato de cobre, que está em segundo, e aí eu tenho a reação de sulfato de zinco mais cobre, certo? Então essa aí é a chamada reação de decomposição. Simples troca ou deslocamento. E aí nós temos alguns exemplos, certo? De reações de simples troca, né? E aí na maioria dupla troca. E essa aí é a reação de dupla troca, certo? A reação de dupla troca é quando eu tenho duas substâncias compostas reagindo com o produto mais 2 substâncias compostas. Certo, moçada? De boa? Então essa aí é muito simples da gente poder entender. Reações de dupla troca, todas são feitas com substâncias compostas, ou seja, na sua fórmula ele tem mais de um elemento químico. E aí, galera, um assuntinho extra aqui que significa o seguinte para vocês. É o assunto falando sobre o dia a dia do químico, né? Então você tem aí vários instrumentos, utensílios que são usados no laboratório. Então aí você tem o balão volumétrico, você tem o balão de fundo chato, você tem o balão de destilação, o Erlenmeyer, o Becker, o tubo de ensaio e a estante para tubos de ensaio. Então, a ordem toda aqui, cada um tem um objetivo, né? Então, por exemplo, o traço de aferição do balão volumétrico, ele tem um poder, ele tem o objetivo de saber se está saindo gás. O balão de fundo chato, ele serve para você fazer misturas e movimentos repetitivos, né? Aquele ali de... E aí nós temos o balão de destilação, né? O processo de destilação, de troca de calores, de passagem do líquido para o sólido, para a formação da água destilada, que é a água que se usa em laboratório. E aí temos também o Erlenmeyer, né, que é um dos utensílios clássicos, ele serve para armazenar e para aquecimento também. Nós temos o Becker, que é o nosso medidor, não é isso?
E aí nós temos o tubo de ensaio, quando você vai fazer reações com pequenas quantidades para determinar produtos, certo? Então, essa aí é uma das dicas. E uma coisa que a gente tem que ficar de olho é, durante um laboratório, uma aula prática, por exemplo, você tem todas essas regras. As mulheres, por exemplo, têm que amarrar os cabelos, ou os homens que têm um cabelo grande. É visto por segurança, tipo um óculos especial, porque muitas vezes você pode ter reações instantâneas de explodir o produto químico nos seus olhos, certo? Se houver, por exemplo, uma quebra, olha, professor, eu quebrei uma vidraria aqui, tem que chamar alguém. Não entre em salas onde está tendo armazenamento de produtos químicos. Não entre, que você pode, sofrer algumas situações. Nunca entre num laboratório químico se não tiver a presença de um professor ou de um profissional da química, certo? O que você não pode fazer durante o laboratório? Você não pode experimentar, não pode tomar as soluções, porque às vezes elas são perigosas, são mortais. Você não deve comer nem mascar chiclete dentro de um laboratório, senão você pode contaminar o seu alimento e se contaminar. Não deixe de chamar um acompanhante, não é isso? E nunca se sente nas mesas de laboratório. Não coloque produtos químicos na pia, ao menos que seja distribuído por um instrutor. Existe um local para você digerir e descartar produto químico. E aí, algumas simbologias, Primeiro aí da caveirinha, que é um material tóxico. Aí nós temos uma mão exposta, que significa que o material é corrosivo. Nós temos aí material inflamável, que é esse fogo aí. E nós temos material explosivo, olha, com essa simbologia aí um pouquinho nova. Nós temos material oxidante, material nocivo e material radioativo, por último. Beleza, galera? Então essa aí foi a nossa primeira aula que falava aí sobre tipos de reações químicas. Muito obrigado e vamos exercitar. Tchau, galera. Até mais.